Bem, pessoal, vamos lá. Antes da gente entrar propriamente nos recursos em espécie e começar a falar do nosso primeiro recurso, que vai ser o recurso de apelação, a gente ainda tem que tratar de um outro temazinho de teoria geral dos recursos que é importantíssimo, que são os pressupostos recursais. Então a gente vai trabalhar com esse tema aqui a partir de agora. Pessoal, é um tema bastante tranquilo, né? Mas é um tema em que eu peço que vocês prestem muita atenção e que vocês, de fato, depois procurem, inclusive, materiais para complementar, porque quando a gente fala em pressupostos recursais, a gente está falando de um dos temas mais relevantes de recurso de um modo geral, não só da teoria geral dos recursos. Aliás, a gente está falando, como vocês já notaram, dos efeitos dos recursos, né? Então deem uma olhada naqueles vídeos que estão lá nas primeiras aulas, efeito suspensivo, efeito devolutivo, principalmente esses dois, suspensivo e devolutivo, que estão nas aulas do dia 1º e do dia 2. Esses dois temas, né, esses dois efeitos dos recursos, eles são importantíssimos e impactam todo o resto. Daqui para frente a gente vai começar a falar dos recursos em espécie. Daqui para frente a gente vai começar a falar dos recursos de cada um deles, né? Vamos começar com apelação, depois vamos para agravo de instrumento e por aí vai. A questão é a seguinte, pessoal. Falar de recurso em espécie, quando a gente começar a falar de apelação, de agravo de instrumento, tem algumas peculiaridades, tem uma questãozinha ou outra, mas em regra é basicamente uma discussão acerca da aplicação da teoria geral dos recursos para cada um desses recursos em espécie. Quando nós falarmos da apelação, a gente vai estar falando basicamente desses conceitos: efeito suspensivo da apelação, efeito devolutivo da apelação, né? Os pressupostos recursais da apelação, a mesma coisa quando falar de agravo de instrumento, e a mesma coisa lá na frente quando falar de recurso especial, de recurso extraordinário. A gente vai estar sempre fazendo referência a matérias que nós vimos aqui na teoria geral dos recursos. Então, mais importante do que depois prestar atenção e do que depois entender cada um daqueles recursos, quando a gente começar a falar deles em específico, é conhecer todo esse aparato teórico que está na base, que são os princípios, que a gente já viu, que são os efeitos dos recursos, que são os pressupostos recursais, que é o que a gente vai ver agora. Então peço bastante atenção, pessoal. Não negligenciem essa primeira parte, essa parte da teoria geral dos recursos, achando que essa primeira parte, que essa teoria geral dos recursos é algo menos importante, porque não é, muito pelo contrário, né? A gente está falando quando a gente fala de teoria geral dos recursos, a gente fala da parte mais importante dos recursos, porque é algo que se aplica para todos. Né? Vocês fizeram, inclusive, na prova já princípio da fungibilidade, princípio da taxatividade, princípio da proibição da reformatio impégios. Quer dizer, aquilo se aplica em tudo, para todos os recursos. A mesma coisa vale para os efeitos dos recursos, que a gente já começou a ver, e a mesma coisa vale agora para os pressupostos recursais, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Então não negligenciem esse conteúdo, muito pelo contrário. Né? Mais importante do que depois você entender o recurso em espécie é você entender isso daqui. Até porque você não vai conseguir entender os recursos em espécie se você não tiver essa base. Porque quando eu começar a falar da apelação, eu vou dizer, por exemplo, efeito suspensivo da apelação. Como é que funciona? Pressupostos recursais para apelação. Como é que funciona? Quais são eles? Eu não vou explicar de novo o que são pressupostos, onde é que eles estão. Também não vou explicar de novo o que significa o efeito devolutivo, o que significa o efeito suspensivo. Né? Pressupõe-se que vocês já saibam que é matéria que a gente já teve. Então, toda essa parte de teoria geral dos recursos, pessoal, prestem atenção. Antes de começar a ver o próximo vídeo, que é o vídeo da apelação, volta na parte dos princípios, volta na parte dos efeitos, rever de novo aqui essa nossa discussão agora sobre os pressupostos recursais, porque isso vai ser importantíssimo para você conseguir entender todo o resto, e eu ouso dizer que você não vai conseguir entender nenhum dos recursos se você não tiver muito bem assentada essa base de quais são os pressupostos, quais são os princípios, quais são os efeitos. Então, por favor, pessoal, não negligenciem essa primeira parte, não negligenciem a teoria geral dos recursos, né? E também não pensem que porque é matéria que já caiu na prova, não precisa fazer, não pensem isso, porque não seria correto dizer que a matéria vai ser cumulativa, porque ela não necessariamente vai, mas ela parte de uma base, né? Então, nesse último bimestre, a gente vai
trabalhar com várias questões e eles partem de uma base teórica comum que você tem que dominar. E se você não dominar essa base teórica comum, se você não dominar essa teoria geral dos recursos, você vai muito provavelmente ter muita dificuldade. E não é nada muito difícil, pessoal. Então fica não só essa dica, mas essa recomendação. O que nós vamos falar aqui agora é dos pressupostos recursais. Pressupostos recursais é um tema que está dentro da teoria geral dos recursos, quer dizer, a gente ainda não está falando de nenhum recurso em espécie, está dentro da teoria geral dos recursos, e dentro da teoria geral dos recursos a gente vai falar desse primeiro tema, que são os pressupostos recursais. Antes da gente começar a falar dos pressupostos, a gente tem que entender um ponto que é fundamental para entender a matéria dos recursos. Então, pessoal, na próxima tela agora, por favor, muita atenção, porque isso aqui é fundamental e também se aplica para todos os outros, mas isso aqui mais ainda. Porque agora a gente vai falar de um ponto, antes de começar a falar dos pressupostos, a gente vai começar a falar de um ponto que é comum a todos os recursos e não só comum, mas um aspecto que é prático da teoria geral dos recursos. Então agora nós vamos falar dos pressupostos, né? Mas um pouquinho antes, né? Já na próxima tela, quando a gente mudar ali, a gente vai falar do juízo de admissibilidade e do juízo de mérito, que aí não é uma questão meramente teórica, que aí é uma questão puramente prática, que está no dia a dia de todos os tribunais, né? E não só dos tribunais, mas também dos juízes de primeiro grau, porque os embargos de declaração seguem essa regra, né? E também são recursos, né? Recursos que correm em primeiro grau. Então, muita atenção, pessoal, para o que a gente vai falar aqui agora, e tenham sempre isso em mente para todo o resto. Vamos lá, então. Pessoal, nós vamos falar dos recursos, dos pressupostos recursais. Vocês já viram essa palavra pressupostos lá no ano passado, né? Mas aí não era pressuposto recursal, aí eram pressupostos processuais. E quando a gente fala em pressupostos processuais, vocês viram isso no ano passado, a gente está falando de condições prévias para a instauração do processo, né? São pressupostos, né? São situações prévias necessárias ao julgamento daquele mérito, ao julgamento daquele processo, né? Então, vocês viram pressupostos processuais de existência, pressupostos processuais de validade, pressupostos processuais que vão tornar existente e válida uma relação jurídica processual. Pressuposto de existência, petição inicial, porque sem petição inicial não tem autor, sem autor não tem processo, processo não existe. Né? Segundo pressuposto processual de existência, jurisdição. Né? Para ter uma relação jurídica qualificada como processual é necessário que tenha jurisdição, tem que ter um sujeito dotado de jurisdição, que pode ser um juiz, né? Normalmente é um juiz, mas pode ser também um árbitro no exercício da jurisdição, mas para que um processo exista, é preciso que tenha alguém dotado de jurisdição, é preciso que tenha, de modo geral, um juiz. E também outro pressuposto processual de existência é o que? A citação, porque sem citação não tem réu, sem réu também não tem processo. Né? Então a gente tem lá esses três pressupostos de existência, uma doutrina ou outra ali coloca ainda um quarto, mas lembram que esses pressupostos são pressupostos do processo, vocês viram em teoria geral do processo e não em teoria geral dos recursos lá no ano passado, e o que esses pressupostos querem dizer para nós é que eles são necessários para que o processo seja instaurado. E agora nós estamos falando, né, e depois, claro, que tem os pressupostos de validade, que daí vão ser a petição inicial apta, vai ser o juiz competente, vai ser a citação válida, vai ser a parte legítima, enfim, né? Mas são todos pressupostos, são todas questões prévias ao julgamento do processo, porque sem que essas questões estejam definidas, não há julgamento do processo. É por isso que existem os famosos pressupostos processuais de existência, pressupostos de validade, nós temos também os pressupostos negativos, mas isso tudo vocês viram no ano passado, isso é matéria de teoria geral do processo. Agora nós vamos falar dos pressupostos recursais. Então agora são pressupostos não do processo, mas pressupostos dos recursos. E isso é bem importante, porque nós não estamos falando, não vamos falar a partir de agora de pressupostos para a existência ou para a validade de um processo. Não! Nós vamos falar a partir de agora de pressupostos para a existência e para a validade de um recurso. Então nós temos que ter alguns pressupostos devidamente cumpridos para que o recurso seja julgado, admitido, né? E eventualmente provido. Vejam,
Pressuposto é o que vem antes. Lembrem lá da teoria geral do processo, lembrem lá do ano passado. Vamos pegar um exemplo só. Citação, né, válida. A citação é um pressuposto processual. Não estamos falando de pressuposto recursal, é um pressuposto processual. Se não tiver citação, não tem processo. Ou seja, para que a relação jurídica processual, como vocês viram no ano passado, seja instaurada, é preciso que, entre outras coisas, entre outros requisitos, tenha citação e essa citação seja válida. Porque se não tiver citação, ou se a citação não for válida, você não tem uma relação jurídica processual válida e, por consequência, o processo não vai para frente, não vai ter seu mérito analisado. Como a gente viu lá quando falou de sentença, o 485 do Código de Processo Civil diz que a falta de um pressuposto processual leva à extinção do processo sem análise do mérito, ou seja, leva à extinção e não ao julgamento. O processo é só extinto, não é julgado. E por que isso acontece? Porque são pressupostos, são questões básicas, fundamentais, elementares. Aquilo tem que existir, né? Aquilo é premissa. Se não existir aquilo, não tem nem como falar do resto. Beleza, pessoal? Isso, né? Uma analogia que nós estamos fazendo com os pressupostos processuais, que é uma matéria que vocês viram no ano passado. Agora, nós vamos falar dos pressupostos recursais. Veja, é a mesmíssima coisa, só que agora do ponto de vista do recurso. Pressupostos processuais são condições prévias para que o recurso seja julgado. São questões prévias para que o recurso seja admitido. Então, pode ser, por exemplo, que você tenha um processo correndo lá em primeiro grau. Esse processo preenche todos os pressupostos processuais de existência e de validade. Então, ele está correndo, teve sentença, teve o mérito analisado. No entanto, por algum vício, o recurso interposto contra esse processo pode ser que não tenha um pressuposto recursal, ou seja, existem os pressupostos processuais, mas talvez não existam os pressupostos recursais, né? Uma coisa é o processo existir, outra coisa é a possibilidade de que um recurso seja analisado. Agora nós estamos falando da possibilidade de que um recurso seja analisado, né? Uma coisa, pressuposto processual, pressuposto recursal são muito parecidos, mas um não depende do outro. Eu posso ter um processo que preencha todos os pressupostos processuais, mas que nesse processo seja interposto um recurso que não tenha os pressupostos recursais, né? Porque são coisas diferentes. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho um processo que foi julgado. O processo foi julgado, o juiz sentenciou, a parte que perdeu apela. Recurso cabível, recurso de apelação, a parte que perdeu apela. Só que a apelação foi interposta fora do prazo, ela é intempestiva. Tempestividade é um pressuposto recursal. Então veja, é um processo que tinha todos os pressupostos processuais, mas que não teve no recurso um pressuposto recursal, que é a tempestividade daquele recurso. Beleza, pessoal? Então, só para deixar isso muito claro aqui para vocês. E pode ser o contrário também. Pode ser o contrário. Pode ser um processo que foi extinto em primeiro grau, dizendo que a parte, por exemplo, era ilegítima. Legitimidade de parte é pressuposto processual e a condição da ação. Então, quer dizer, a legitimidade da parte é necessária para que qualquer relação processual exista. Imagine que o juiz de primeiro grau notou que a parte autora não era legítima e extinguiu o processo sem analisar o mérito, sem julgamento, simplesmente extinguiu dizendo que a parte não era legítima. A parte autora recorre e o recurso da parte autora chega até o tribunal. Veja, o pressuposto recursal é outra coisa, né? O pressuposto recursal é a possibilidade que esse sujeito tem de interpor o recurso, mas não é a possibilidade de ser parte na ação. Então veja, uma coisa não depende, não é porque o juiz de primeiro grau entendeu que ele não tinha pressuposto para que ele não tinha pressuposto processual, que ele não tinha pressuposto para poder litigar naquele processo, não é por isso que ele também não vai ter pressuposto recursal, muito pelo contrário, né? Se ele é parte da demanda originária, ele pode recorrer. Então, só para resumir tudo aqui então, né, até para não criar uma confusão em torno desses dois conceitos. Pressuposto processual é aquilo que vocês viram no ano passado, né? E pressuposto processual são pressupostos para que o processo exista. Pressuposto recursal é o que nós vamos ver agora.
Não tem nada a ver com pressuposto processual. São pressupostos para que o recurso seja julgado, né? Eu faço a comparação entre os dois unicamente para demonstrar que eles têm a mesma ideia. A ideia é, existem premissas básicas que têm que ser obedecidas para que o recurso seja julgado, da mesma forma que, como a gente já sabe, vocês viram no ano passado, existem premissas básicas para que o processo seja instaurado. Aqui nós estamos falando dos pressupostos recursais. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que eu não tenha criado uma confusão na tentativa de simplificar essa questão aqui. Então vamos ver, para a gente começar a entender a ideia do pressuposto processual, é fundamental que a gente tenha em mente que nos recursos, e aqui eu não sei se falei processual agora, mas pressuposto recursal. Para a gente começar a entender pressuposto recursal, é fundamental que a gente entenda que os recursos são compostos do que a gente chama de dois juízos. Então existe um juízo de admissibilidade e existe um juízo de mérito. São juízos diferentes, são momentos diferentes da análise do processo, do recurso. Então, quando um recurso é recebido, a primeira coisa que vai ser avaliada pelo tribunal, né, pelo relator no tribunal, é a admissibilidade daquele recurso. Então, o relator, o desembargador relator, se for no tribunal de apelação, o ministro relator, se for no tribunal superior ou no STF, vai exercer primeiro um juízo de admissibilidade. E nesse juízo de admissibilidade, ele vai verificar se estão presentes, o nosso tema agora, né, se estão presentes os pressupostos recursais. Então, os pressupostos recursais fazem parte do juízo de admissibilidade. Se os pressupostos recursais estiverem presentes, aí sim o relator, o desembargador relator ou o ministro relator, conforme o tribunal, vão passar para o juízo de mérito. E no juízo de mérito, aí sim vão ser analisadas as alegações da parte. Então, nós temos juízo de admissibilidade, juízo de mérito, são dois momentos. A gente pode falar, inclusive, que são duas etapas. Então, nós temos uma primeira etapa, que é o juízo de admissibilidade, né? Uma vez vencida essa primeira etapa, ou seja, uma vez verificado que estão presentes os pressupostos recursais, aí o relator e o tribunal passa para a segunda etapa, que tem a ver com o juízo de mérito, que é onde serão analisadas as alegações das partes. Então, existem, né, duas etapas na análise de um recurso. Os pressupostos recursais são os elementos que vão ser analisados nessa primeira etapa, que vão ser analisados no momento em que o recurso é recebido. Então vai se olhar, bom, o relator diz assim, eu tenho aqui um recurso, beleza, mas vamos ver aqui se esse recurso tem condições mínimas de ser julgado. Então ele vai dizer, vamos ver se esse recurso vai ter as condições mínimas de ser julgado, ou seja, vamos ver se esse recurso atende a todos os pressupostos necessários ao seu julgamento. Vamos fazer a admissibilidade desse recurso. Aí existem alguns termos que é importante vocês se familiarizarem, pessoal. Então, essa primeira etapa é o juízo de admissibilidade. No juízo de admissibilidade, o relator vai ter que dizer se ele admite ou se ele não admite. Então, pode ser que o relator diga que admite o recurso. Então, ele pode usar essa mesma expressão, admito, né? Admito o recurso porque presentes os pressupostos recursais. Ou então, às vezes, é comum que nós vejamos na prática a utilização do termo, do verbo conhecer, que é a mesma coisa, né? O relator, o ministro relator, o desembargador relator, dizendo conheço do recurso. Dizer conheço do recurso é a mesma coisa, é dizer admito o recurso, passei da primeira etapa. Então anotem aí como sinônimos, né? Esse juízo de admissibilidade, essa primeira etapa da análise de um recurso, né, é onde o desembargador ou o ministro relator, conforme o tribunal, vai exercer o juízo de admissibilidade. E com base nesse juízo de admissibilidade, ele pode conhecer do recurso, significa avançar, dizer eu vou conhecer, eu vou analisar, né? Também pode usar a expressão, além de conhecer, você pode ver a expressão vai admitir ou vai dar seguimento. Então, conhecer, admitir, dar seguimento é tudo a mesma coisa. Tudo significa que essa primeira etapa foi vencida e que o tribunal vai passar para a segunda etapa.
E é nessa segunda etapa que o recurso é de fato analisado. É nessa segunda etapa que o recurso vai ser avaliado em sua argumentação pelo tribunal, pelo relator, pelos outros membros do colegiado, e ali sim vai se decidir se o recurso vai ser provido ou não vai ser provido, se a decisão vai ser reformada ou não vai ser reformada, enfim, conforme o caso. Mas o que é importante, então, são duas etapas: um juízo de admissibilidade e um juízo de mérito, né? Onde se avaliam primeiro os pressupostos, depois sim o mérito, depois sim as alegações. Veja como é importante isso, né? Porque os pressupostos recursais, pessoal, se eles não estiverem presentes, se nós não tivermos os pressupostos recursais, o recurso não vai nem ser analisado. Pode ser que você interponha um recurso em que você tenha toda a razão do mundo. Pode ser que as suas alegações recursais sejam as mais cristalinas possíveis. Quer dizer, pode ser que você tenha todo o direito, que você tenha uma decisão, uma sentença, por exemplo, judicial completamente errada, contrária aos teus interesses, absurda, mas e que o recurso que você interpôs certamente vai ser julgado em teu favor. No entanto, daí você não cumpre um pressuposto recursal, não adianta nada, não vão nem analisar, né? Tempestividade, para ficar no exemplo que a gente já deu, né? Quer dizer, pô, se perdeu o prazo, mas nunca, entendeu? Se perdeu o prazo, o teu recurso pode ser consubstanciado na melhor alegação possível. O teu recurso pode ser consubstanciado, enfim, você pode ter perdão, você pode ter toda a razão, pode ter o recurso mais bem feito, não importa, né? Se está intempestivo, perdeu, não vai ter o que ser feito, o tribunal não vai nem olhar para as tuas razões recursais. Então, por isso a importância desses pressupostos, por isso a importância disso, porque se não existirem os pressupostos, né, se não estiverem presentes os pressupostos, não vai ter nada que possa ser feito, porque não vai haver nem análise das tuas alegações. Então, em resumo, pessoal, uma análise recursal tem dois momentos: um juízo de admissibilidade e um juízo de mérito. No juízo de admissibilidade se avaliam os pressupostos recursais e pode vir uma decisão dizendo que conhece do recurso, ou seja, conheço, está tudo certo, vou passar para a segunda etapa. Pode vir uma decisão dizendo que admite o recurso, ou seja, estou tranquilo aqui, vou passar para a segunda, mesma coisa. Pode vir uma decisão, né, em sentido contrário, dizendo não conheço. Não conheço quer dizer, não passou pela primeira etapa, não passou pela admissibilidade, tem problema com algum pressuposto recursal e deu desembargador, né? O tribunal vai dizer qual é o problema. Tranquilo, pessoal? Pode ser que ele diga não conheço, nego o segmento, enfim, né? São todas expressões igualmente sinônimas. Mas vamos ver então quais são esses pressupostos recursais que são tão importantes, né, nessa nossa matéria, né? Existem pressupostos recursais e eles se dividem em duas categorias, né? Os primeiros são os pressupostos recursais extrínsecos e existem também, obviamente, se tem os extrínsecos, tem os intrínsecos. Então existem dois tipos de pressupostos recursais: os extrínsecos e os intrínsecos. Essa classificação é uma classificação doutrinária, né? No fundo não faz diferença nenhuma se é intrínseco ou se é extrínseco, a consequência é a mesma, é não conhecer, é não dar seguimento, né? A única questão é que os tribunais costumam, nem os tribunais, a doutrina, os tribunais, né, até citam, mas a doutrina fez essa divisão em pressuposto extrínseco e pressuposto intrínseco, mas a verdade é que eles dão no mesmo, né? A verdade é que a consequência é rigorosamente a mesma, é só uma divisão didática. Não precisa saber qual que é intrínseco e qual que é extrínseco, né? O que precisa é só saber quais são eles. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, mas se a doutrina divide também, né, em extrínseco e intrínseco, é porque alguma razão para isso tem, né? Como é que é feita essa divisão? A ideia é que os pressupostos extrínsecos sejam pressupostos de natureza material. São situações que você consegue averiguar só folheando o processo, por um processo físico, né? Só folheando, só olhando para o processo você consegue perceber. Eles são extrínsecos porque eles têm a ver com algum vício, com algum problema de natureza material, com algum problema em relação à forma como o recurso foi feito. Não tem a ver com as alegações, né? É algo constatável do simples manuseio do recurso. E o grande exemplo, o primeiro pressuposto extrínseco é exatamente a tempestividade, né? A tempestividade é extrínseca porque ela tem natureza material. Você vai olhar ali você não precisa ler o recurso, você não precisa ler
a decisão, você não precisa ler os argumentos, né? Por isso que é extrínseco, porque a tempestividade basta você ver a data em que a intimação começou e a data que o prazo acabou. Se o protocolo veio depois do fim do prazo é porque ele é intempestivo. Então, tempestivo é algo que está no tempo e intempestivo é algo que está fora do tempo, né? Um recurso tempestivo é um recurso que está no tempo certo, é um recurso que obedece o prazo recursal que no Código de Processo Civil de 2015, salvo os embargos de declaração, né, que são a exceção, tirando os embargos de declaração, todo recurso tem prazo de 15 dias, 15 dias úteis, né? Então é isso que está no 1003, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias e 15 dias úteis, né? Porque os prazos processuais são contados em dias úteis. Então, os embargos de declaração são 5 dias, né? Todos os outros recursos são 15. Ou seja, vocês já viram como é que conta prazo lá no ano passado, né? Então, sabendo como é que conta prazo, vocês sabem que um recurso vai ser a contagem do prazo, tá? Intimou num dia, exclui o dia do começo, então, né, o dia em que a intimação ocorreu você não conta, você começa a contar a partir do segundo dia. Se alguém tiver, inclusive, alguma dúvida quanto à contagem de prazo, eu vou deixar, né, nessa mesma aula aqui embaixo um resuminho só que eu fiz lá para a turma do ano passado, para a turma do ano passado, não, para a turma do processo 1, falando da contagem de prazo, né? Não é necessariamente uma aula inteira, mas só um resuminho ali de como é que conta prazo. Então, se alguém tiver alguma dúvida de como é que conta, né, junto com esse vídeo aqui mesmo vai ter ali a forma da contagem do prazo, que é a matéria que vocês viram no ano passado, que é uma aula que eu gravei lá para a turma de processo 1, mas eu vou colocar aqui para vocês também, né, porque não vou falar de tudo isso agora de novo, então, né, quem souber já não precisa olhar, mas quem não souber dá uma olhada lá, né, bem resumido, bem rapidinho, só para vocês lembrarem mesmo. E a forma, né, de contagem, a forma como as coisas funcionam é igual, né? Então não tem diferença nenhuma a forma da contagem de um prazo recursal da forma de contagem de qualquer outro prazo processual. Se forem prazos processuais, sempre vão ser prazos. Só vou pedir licença para você, daqui a pouco eu vou receber uma ligação aqui, então quando ligar eu vou atender, eu vou pausar, depois eu volto. Tranquilo, pessoal? Então, essa aqui é a ideia. Beleza? Então, primeiro é a tempestividade. O recurso tem que estar no prazo, né? Se o prazo é 15 dias, você protocolou no 16º dia, azar, né? Não vão analisar teu recurso, não vão conhecer, vão negar seguimento. Esse é o primeiro pressuposto, né? Não precisa falar muito mais dele porque vocês sabem muito bem o que é a tempestividade, o que são prazos, principalmente quem está estagiando, né? O grande problema dos advogados e hoje em dia também dos juízes, né, e dos desembargadores, porque eles também, muito embora os prazos dos magistrados normalmente sejam prazos impróprios, quer dizer, prazos que não acarretam a preclusão, existem prazos não necessariamente processuais, mas prazos que o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, dá para os magistrados. Então, os magistrados estão sempre tendo que correr também para conseguir praticar o maior número de atos processuais possíveis, né, para não terem problemas lá no CNJ. Então, é uma matéria que aflige não só os advogados e membros do Ministério Público, mas aflige também os magistrados, né, de uma outra forma, né, mas prazo, né, é com o que nós trabalhamos, né? Quem trabalha com venda trabalha com meta. Nós não trabalhamos com meta, nós trabalhamos com prazo, né? Que não deixa de ser uma meta, né? Mas muito mais simples. Então vamos lá, pessoal. Segundo pressuposto extrínseco é o preparo, né? Também é extrínseco porque também tem uma natureza material, porque também pode ser averiguado a partir da simples análise do processo, da simples análise dos autos, né? Você não precisa ler nenhuma peça processual, basta você ver se o preparo está presente. E o que é preparo, pessoal? Preparo é o pagamento das custas. Então, as custas, né, cada recurso tem um custo, tem um valor, e o preparo é o fato de você ter devidamente recolhido essas custas, né? Então, essa é a natureza, né? Esse é o significado de preparo. Então, como é que você faz? Quando você vai recorrer, você entra no site do tribunal, né, do tribunal que você vai recorrer, e você joga lá, por exemplo, você está procurando no Tribunal de Justiça do Paraná. Então, você vai joga lá no Google mesmo, TJPR, né, Tribunal de Justiça do Paraná, custas segundo grau. Então já vai abrir lá um formuláriozinho para você emitir uma guia. Então, né, no próprio site do tribunal você emite uma guia,
né? Façam esse exercício, é bem simples, não precisa pagar a guia, mas você, né, entrando lá, você pode, né, não tem problema nenhum, você emite a guia, né, de uma apelação, de um agravo, de um recurso especial, emite ali a guia, né, paga essa guia, né, então a própria parte faz a emissão, isso gera uma guia, gera um boleto, paga esse boleto, e depois, na hora de recorrer, junta o boleto e o comprovante de que o boleto está pago. Quando é sistema eletrônico, às vezes não precisa nem juntar, basta vincular eletronicamente, mas quer dizer, comprova que você pagou. Isso é o preparo, né? O preparo, ele tem uma vantagem, né, hoje no Código de Processo Civil novo em relação ao Código de Processo Civil antigo, bem importante. Porque até o Código de Processo Civil antigo vigorava uma regra que era fruto, né, da construção jurisprudencial do STJ, que dizia o seguinte, que se o recurso não tivesse preparo, ou se o recurso tivesse um preparo incompleto, ou se o recurso não tivesse uma comprovação legível do preparo, a consequência era automaticamente o não conhecimento do recurso, né? Dizia não passou pela primeira etapa, não passou pelo juízo de admissibilidade, né? E aí às vezes aconteciam, a gente tinha situações que eram bizarras mesmo da nossa jurisprudência, né? O sujeito ia lá, emitia a guia direitinho, ia no banco ou na lotérica e pagava, né, essa guia, e aí o banco, a lotérica, né, sai aquele canhotozinho, né, do pagamento, né, aquele canhoto em papel fotossensível, grampeava. Primeiro, né, quando era processo físico, ainda tinha que se ligar que o papel era fotossensível, né, porque depois você tinha, quando o processo era físico, você juntava o original e você ainda tirava um xerox da guia com o comprovante de pagamento e deixava junto. E fazia isso justamente porque aquele papelzinho lá, a letra que está lá vai sumir, né? Então depois, imagine se na hora que eles vão, às vezes demora para analisar, na hora de analisar a letra já sumiu, você não consegue comprovar o pagamento. Então tinha que ter esse cuidado quando o processo era físico e dos processos que são físicos até hoje, né? Ter esse cuidado, né? Tira uma cópia, junta o original e junta a cópia, né? Porque aí depois, se no dia né, em que for, em algum momento estiver que ser analisado, a letra tiver sumido, você vai conseguir comprovar que você de fato recolheu o preparo, né, da forma correta. Tranquilo, pessoal? Então, mas o problema que tinha, às vezes acontecia, né, o sujeito pagava na lotérica, pagava no banco e o caixa grampeava, como é comum, né, grampeia o ticketzinho, o canhotozinho, na folha, e o advogado ia lá e escaneava. Então existia jurisprudência que dizia que se esse, vejam que absurdo, né? Se esse canhotozinho tivesse sido, e aí, né, daí depois de um processo digitalizado, se ele tivesse sido grampeado em cima do código de barras ou em cima, né, dos números lá que compõem o código de barra, né, dos arábicos que compõem o código de barra, se dizia que nesse caso o recurso não tinha preparo porque não dava para conferir se o canhoto que foi juntado correspondia de fato àquela guia. Tá? E negavam o segmento. Não está errada a ideia, né? Não está errada necessariamente a ideia, porque você imagina lá, de repente, um advogado que, para não pagar a guia, ia lá e junta qualquer canhoto. Então, teoricamente, alguém iria conferir lá se o código de barras que está no canhoto é o mesmo código, se o código de barras, não o código de barras, né? Mas se o código, né, que está no canhoto é o mesmo código, se o código do boleto é o mesmo código da guia, né? Não está errado tomar essa precaução. O que estava errado e o que era meio complicado de se entender era que eles negavam segmento, né? Poxa, é muito mais fácil, seria muito mais fácil você dizer, advogado, não estou com dúvida aqui, será que esse canhoto que você juntou é desse negócio mesmo? Te dou aí 2 dias, 3 dias, 5 dias para você comprovar. Quer dizer, né, tempestividade é uma questão. Tempestividade não, porque tempestividade não tem como remediar porque o tempo já passou, mas o preparo, pô, é uma questão meramente material que basta você intimar a parte para que a parte vá lá e corrija, né? Então a parte vai lá, olha, tá bom, né? Tá aqui agora, né? Juntei de novo e dessa vez não, né? Não tirei a cópia dele trancando o código de barras, né? Ou enfim, às vezes esqueci de recolher preparo, tudo do mesmo jeito, né? O problema era não intimar, né? Quer dizer, pô, tem mecanismos para conseguir fazer isso sem precisar negar seguimento ao recurso, né? Claro que, como eu falei, né, os tribunais têm meta para cumprir de julgamento e eles davam graças a Deus quando alguém cometia
não digo nem um erro, né? Porque não é necessariamente um erro, mas quando conseguiu encontrar um motivo para negar seguimento aos recursos, sabe? O Código de Processo Civil novo diz que hoje em dia isso fica mais fácil, porque hoje em dia, se por exemplo tiver uma dúvida acerca do recolhimento do preparo, tem que ser intimado antes de negar seguimento. Então, se hoje um advogado juntar lá, trancando o código de barras, trancando o código, né, o tribunal tem que primeiro intimar esse advogado para corrigir, para só depois o tribunal, caso não seja corrigido, para daí sim o tribunal negar seguimento ao recurso. Quer dizer, né, e se não tiver nenhum recolhimento, daí recolhimento em dobro. Né? E o último requisito, o último pressuposto extrínseco é a regularidade formal. Isso aqui tem a ver com a forma, né? O recurso tem que ser feito da forma como ele deve obedecer. Então, você vai só olhar para o recurso ali e vai ver se ele está de acordo. Os recursos, por exemplo, são todos escritos, né? Se alguém resolve dizer que interpôs um recurso oral, né, não cumpre esse pressuposto que é a regularidade formal. Beleza, pessoal? Então, esses são os extrínsecos. Agora vamos lá para os intrínsecos. O primeiro é o cabimento. Lembram do princípio da taxatividade? O princípio da taxatividade diz que os recursos estão todos no rol taxativo. Então, se os recursos estão todos em um rol taxativo, para cada decisão existe um recurso e só um recurso cabível. Inclusive na prova, pessoal, eu cobrei ali e algumas pessoas acabaram errando, que é o seguinte, ó, o cabimento, a ideia do cabimento existe um recurso cabível para cada situação. Então, existe um recurso cabível para cada insurgência que a parte quiser fazer. Aí tinha lá aquele caso, aquela questão da prova do recurso especial e do extraordinário. Né? O recurso especial e extraordinário não são violação ao princípio da fungibilidade, da unirrecorribilidade, porque cada um está para atacar uma coisa. O recurso especial está para atacar uma violação à lei federal e o recurso extraordinário está para atacar uma violação à Constituição. Então você não tem ali uma violação à unirrecorribilidade, porque o que acontece é que os dois recursos eles são cabíveis contra uma mesma decisão, só que cada um para um propósito específico. Né? Então você não é cabível o recurso especial para discutir violação à Constituição, não é cabível o recurso extraordinário para discutir violação à lei federal. Né? Eles têm cada um seu propósito. É uma questão que bastante gente até errou. Né? E que não, né, eu falei dei exatamente esse exemplo na aula. Mas enfim, né? Cabimento. O que isso significa? Cabimento quer dizer que o recurso para ser cabível, o recurso cabível, aliás, quer dizer que para o recurso ser admitido ele tem que ser cabível, ou seja, para o recurso ser admitido você tem que ter a obediência ao princípio da taxatividade. Você tem que ter a obediência à regra de que existe um rol taxativo de recursos e que só são cabíveis aqueles recursos que estão presentes naquele rol taxativo. Tá? Se você interpuser o recurso errado, vai ser negado o segmento por violação à unirrecorribilidade, por violação ao princípio da taxatividade e, basicamente, pela falta do pressuposto recursal cabimento. Né? Então, por exemplo, é uma sentença, você interpôs agravo de instrumento, deveria ter interposto apelação. A consequência vai ser o tribunal não conhecer, negar seguimento, quer dizer, não passar por aquela primeira etapa, dizendo que falta um pressuposto recursal, que é o cabimento, porque aquele recurso não é cabível para atacar aquele ato. Né? A apelação não é cabível para atacar a decisão interlocutória, agravo de instrumento não é cabível para atacar a sentença. Então, são hipóteses ali em que, por violação à unirrecorribilidade, né, a gente tem a extinção do processo sem resolução do mérito pela ausência do cabimento. Segundo pressuposto intrínseco é a legitimidade, né, legitimidade do recorrente. Quem é parte legítima para recorrer? Parte legítima são o autor e o réu da demanda originária, e, além do autor e do réu da demanda originária, também o Ministério Público ou o terceiro interessado, que também existe a figura do recurso do terceiro interessado. Então, legitimidade recursal tem a ver com o fato de quem está recorrendo participar da demanda originária. Se ele participar, se ele for autor ou réu da demanda originária, ele é parte legítima sempre. E ainda, se for o Ministério Público, também é parte legítima, e se for um terceiro, ele vai ter que demonstrar interesse. Mais uma vez, demonstrando interesse, também vai ter a sua legitimidade comprovada.
Beleza, pessoal? Então, vejam o seguinte, voltando naquela mesma situação que eu já falei. Legitimidade recursal é legitimidade para interpor o recurso. Quem tem legitimidade para interpor o recurso? Basicamente, o autor e o réu, né, os grandes legitimados são o autor e o réu da demanda originária. Se você é autor e réu, ou réu de uma demanda, você tem legitimidade recursal para interpor recurso. Não? Ah, professor não. Ah, Leandro, mas uma uma sentença judicial que extinguiu o processo sem resolução do mérito, dizendo que a parte era ilegítima. Não importa. Não importa. Porque a legitimidade ou a ilegitimidade da parte é a matéria em discussão no teu recurso, quer dizer, é o mérito do teu recurso. A legitimidade recursal é uma análise formal. É olhar se você é a parte legítima. Bom, você é autor ou réu da demanda originária? Ele é autor da demanda originária. Então ele é a parte legítima para recorrer. Ah, mas ele está discutindo justamente a legitimidade dele. Só que daí note, ele está discutindo a legitimidade para o processo. Vou atender o telefone aqui e já volto. Opa, voltei. Então, essa é a ideia, né, pessoal? A legitimidade é uma legitimidade recursal. É uma legitimidade para interpor o recurso. Não é uma legitimidade para o processo. Né? Você vai olhar formalmente. É autor da demanda originária ou é réu da demanda originária? É parte legítima para recorrer. Ah, mas no recurso ele está discutindo a legitimidade dele para o processo. Mas daí é outra coisa, é pressuposto processual e não pressuposto recursal. É o mérito do processo. Né? O mérito do processo é se ele é legítimo para aquele processo. Mas legitimidade recursal ele vai ter pelo simples fato de ser autor ou réu da demanda originária. A terceira, né, o terceiro pressuposto intrínseco é o interesse. O interesse quer dizer, você tem que ter interesse em recorrer. Quando que você tem interesse em recorrer? Quando a decisão foi desfavorável a você. Se uma decisão que foi inteiramente favorável a você, você não tem interesse recursal. Interesse é o binômio, legitimidade, é o binômio necessidade e utilidade. Como é que se diz? O recurso tem que ser útil e necessário. Né? Tem que ser útil, quer dizer, tem que ser capaz de dar aquilo que você quer, e necessário. Para ter necessidade, tem que ter o seguinte, tem que ter bom. E o recurso só é necessário se você perdeu. Né? Então, se você perdeu, você está lá, uma sentença que você queria ganhar 10 mil reais, você, autor, pediu 10 mil reais e ganhou só 5. Bom, você tem interesse, né? Você vai apelar e nessa apelação você vai pedir para aumentar de 5 para 10. Né? Então, existe ali interesse recursal teu justamente porque você sucumbiu em parte, porque você não ganhou tudo que você queria. Então você tem interesse em recorrer e por meio desse recurso buscar aumentar o valor da condenação o valor da condenação, né, da parte contrária, ou da indenização que ela vai ter que pagar para você. Veja, o interesse recursal, portanto, tem a ver com o princípio da sucumbência. Quer dizer, sucumbência nada difícil, né? Sucumbência é sucumbir, é perder. Então, quer dizer, a parte que perde, ela é sucumbente. Você pode ser totalmente sucumbente ou parcialmente sucumbente. Então, você tem uma sucumbência parcial quando você perde 100 e ganha 50. Né? Você tem uma sucumbência parcial quando você tem 2 pedidos e só ganha 1. Né? Tranquilo aqui? Então, sempre que a parte perdeu alguma coisa, ela tem interesse recursal. Ou seja, sempre que a decisão foi desfavorável à parte, ela tem interesse recursal. Às vezes, ela não vai ter interesse recursal se ela não vai ter interesse recursal se ela não perdeu nada. E a última situação é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Isso aqui significa o seguinte, pessoal: fato impeditivo ou extintivo quer dizer que não tem que ter tido nenhum tipo de comportamento ou nenhum tipo de prática naquele mesmo processo que impeça ou extinga o direito à interposição daquele recurso. Isso quer dizer, então, que se a parte já renunciou ao direito em que se funda a ação, ele não tem interesse de recorrer. Se a parte já pagou, também não tem interesse de recorrer. Se a parte já foi lá e renunciou ao prazo, quer dizer, também não tem mais interesse em recorrer. Então não tem que ter havido nenhum comportamento da parte que dê indícios de que ela poderia ter praticado, né, de que ela poderia ter perdido o direito a interpor aquele recurso. Então esses são os pressupostos, pessoal. Esses são os pressupostos básicos.
Existem recursos que têm ainda pressupostos específicos, e a gente está falando basicamente do recurso especial e do recurso extraordinário, né? Porque o recurso especial e o extraordinário eles têm pressupostos próprios, eles têm pressupostos específicos deles, que nós vamos falar quando chegar o momento, né? Mas aqui são pressupostos que todos os recursos têm. Então, quando algum, é, é, quando algum recurso tiver um pressuposto além desses que estão aqui, também daí a gente vai, obviamente, falar, né, caso isso aconteça. Beleza, pessoal? Então, todo recurso vai ter que atingir, vai ter que ter esses pressupostos. Essa avaliação é feita todos os dias por todos os tribunais, em todos os recursos que eles recebem, né? Sempre é avaliado essa lista, e é uma lista que o advogado tem que ter sempre em mente quando vai recorrer, porque se faltar um só desses, né, tirando o preparo, que dá para corrigir, né, o preparo é só você comprovar depois, né, se não recolher, eu recolher em dobro, mas pelo menos vai. Tirando o preparo, os outros aí todos, né, regularidade formal talvez, dependendo do vício, né, mas salvo pouquíssimos casos, faltando um desses pressupostos recursais, extrínsecos ou intrínsecos, a gente tem necessariamente a perda do prazo e a negativa de seguimento ao recurso, quer dizer, não passa nem daquela primeira etapa. Beleza, pessoal? Então, esses são os pressupostos, como eu disse, prestem bastante atenção nisso, lembrem bastante dessa ideia, dessa regra dos pressupostos processuais, porque ela é importantíssima para todos os recursos. Que nós vamos começar a falar daqui a pouco dos recursos em espécie, então ela é importantíssima para todos eles. Beleza, pessoal? Até mais.